Então, crianças, voltamos com mais uma EBD em casa e nós estamos aqui para contar mais uma linda história bíblica para você. E desta vez, essa história, ela está lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 11. Sim, crianças, hoje nós vamos contar uma linda história sobre uma linda família, uma família muito unida. E eu queria perguntar para você, antes de começar a contar a história, você tem irmãos? Como é o seu relacionamento com os seus irmãos? Você bate nos seus irmãos? Você chama palavrão com seus irmãos? Você briga com seus irmãos ou com suas irmãs? Olha só, hoje tia vai contar uma história para você de uma família muito unida. Isso mesmo, essa família morava lá na Judéia, em uma vila chamada Betânia. Olha só a vila onde eles moravam. E hoje, tia vai contar para vocês sobre um homem que tinha duas irmãs. O nome desse homem era Lázaro. Essa história está lá no Evangelho de João, capítulo 11. Então Lázaro, ele era crente, fiel a Deus, obediente. E as suas irmãs, Maria e também a sua outra irmã, Marta. Essa família aqui morava nessa vila em Betânia e era uma família muito unida. Esses irmãos eram unidos, eram amorosos e eles compartilhavam a Bíblia, a palavra de Deus. Ah, tia, que história legal, que coisa interessante. Sim, aqui está a irmã Maria e aqui está a irmã Marta. Esse é Lázaro. Hoje nós vamos falar sobre essa família. E eu queria que você prestasse muita atenção para que você aprendesse com essa família. Essa família era uma família crente, uma família cheia de amor, uma família unida. E sabe quem gostava de ir na casa dessa família? Já sei, você já sabe quem é. Isso mesmo! Jesus, crianças! Jesus visitava constantemente a família de Lázaro, as suas irmãs. Ele amava ir ali na casa de Lázaro, na casa de Marta e na casa de Maria. Ele ia muito ali naquela vila em Betânia. E quando Jesus ia lá, ele falava da sua palavra e falava do seu amor. Então, Jesus, ele tinha uma missão de evangelizar. E nem sempre Jesus podia estar presente na casa das pessoas que ele amava. Então Jesus ia, mas depois ele saía com seus discípulos para evangelizar. E aquela família continuou ali, naquela vila em Betânia, unida, servindo a Deus, glorificando a Deus. Mas quando foi um dia, crianças, algo aconteceu. O que será, hein? Uma coisa muito séria aconteceu. Lázaro, tá vendo aqui Lázaro? Lázaro, ele ficou, sabe o quê? Lázaro ficou doente, crianças. Lázaro teve um probleminha de saúde, mas não era uma simples dor de garganta, não era apenas uma febre e também não era só uma gripe. Ah, crianças, ele não tinha só caído e torcido o pé. Não, crianças, foi uma enfermidade muito séria. Sim, muito séria. Ele ficou doente, muito doente. E aí, as suas irmãs mandaram avisar para Jesus que ele, Lázaro, a quem ele muito amava, porque Jesus amava muito a Lázaro, amava muito essa família, como eu já falei. Mandaram avisar para Jesus que Lázaro estava doente. E aí, Jesus disse, lá reunido com os seus discípulos, que aquela doença de Lázaro não era uma doença para a morte, mas era para a vida. Ó, tia, vamos entender essa história. Então Lázaro ficou doente e aquela doença foi grave, muito grave, crianças. Tão grave, mas tão grave que infelizmente Lázaro, ele veio a morrer. E quando Lázaro morreu, ele foi colocado em uma sepultura. Naquela época,
as pessoas, elas colocavam, faziam sepulturas, certo? E colocavam seus defuntos ali. E Lázaro foi colocado em uma sepultura depois que ele morreu. E quando eles eram colocados em uma sepultura, eles eram todos enfaixados, certo? Enfaixados e eram ali colocados na sepultura e eram colocada ali uma pedra. Olha só, crianças, uma pedra era colocada ali, naquele sepulcro. E Lázaro morreu e foi colocado em um sepulcro. E aí, aquela família ficou muito triste. Eles choraram muito. Marta ficou muito triste. Maria ficou muito triste com a morte do seu irmão. Marta ficou muito triste com a morte do seu irmão. E Jesus não estava ali. Jesus estava em uma missão, evangelizando, anunciando o evangelho para outras pessoas, em outro lugar. Mas elas mandaram avisar a Jesus. Marta e Maria mandou avisar para Jesus que seu irmão havia morrido. E Lázaro foi colocado em um sepulcro ali, naquele lugar. E aquelas irmãs continuaram tristes ali, chorando, porque o seu irmão, que elas tanto amavam, havia morrido. Mas, de repente, Jesus, conversando com os discípulos, diz que vai para a Judeia. E vai lá na vila em Betânia, na casa de Marta e Maria, saber o que aconteceu. Então, quando Jesus vai a caminho, junto com os seus discípulos, Jesus está caminhando para chegar ali naquela vila em Betânia, junto com os seus discípulos. De repente, alguém vai ao encontro de Jesus. Sabe quem? Marta. Ela vai lá e diz: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus diz para ela, para Marta: Marta, não se preocupe, porque ele há de ressurgir. Aí ela diz: eu sei, Senhor, bem triste ela fala, eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição dos mortos. Mas Jesus não estava falando daquele dia da ressurreição dos mortos, mas Jesus estava falando de uma ressurreição imediata que ia acontecer naquele dia, porque Jesus tinha ido ali, naquela vila em Betânia, com seus discípulos, fazer um milagre na vida de Lázaro, crianças. Jesus ia ressuscitar Lázaro que estava morto. E aí Jesus mandou chamar Maria. E Maria vai ao encontro de Jesus, triste, e Jesus fala a mesma coisa e ela fala a mesma coisa para Jesus. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse também para aquela irmã de Lázaro chamada Maria, que ele há de ressuscitar. E que aquela morte seria para que Deus fosse glorificado. Oh, crianças, vamos entender essa história? O que será que ia acontecer ali? E os discípulos foram com Jesus. E muitas pessoas acompanharam também. Uma grande multidão que estava ali consolando Marta, consolando Maria, estava ali para ver o que Jesus ia fazer. E aí eu quero ler para você aqui na Bíblia, na palavra de Deus, o que Jesus vai fazer e o que é que Jesus disse dessa família. Então Jesus pediu para que levasse ele até ali o túmulo de Lázaro. Jesus perguntou: onde o puseram? Onde o puseram? Jesus já havia dito, já havia declarado lá no versículo, sabe quanto? 23 do capítulo 11. Olha só o que Jesus disse para as irmãs de Lázaro que estavam tristes. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Crianças, o que será que vai acontecer aqui nessa história? Nós vamos acompanhar para nós saber o que vai acontecer aqui. E Jesus chega ali, conversa com elas e pergunta: onde o puseram? E elas dizem onde o puseram. E levam Jesus até ali, ao túmulo de Lázaro. Olha só, crianças, que coisa interessante. E Jesus vai ali. E quando Jesus chega ali, perto do túmulo de Lázaro, que Jesus vê aquela cena, olha só o que é que acontece.
Eu vou ler para você aqui na palavra de Deus. O verso 34 diz assim, crianças, e perguntou, onde o pusestes? Eles responderam, Senhor, vem e vê. E quando Jesus chegou ali, que viu, no versículo 35, a Bíblia diz que Jesus chorou quando viu o túmulo de Lázaro. Crianças, Jesus, ele se importa com as pessoas, por isso que ele chorou quando ele viu Lázaro ali sepultado. Jesus também, criança, se importa com você. Ele se preocupa com você quando você fica dodói. Jesus se importa com você quando alguém da sua família também fica dodói. E Jesus pode fazer milagres na sua vida e na vida da sua família. Você quer ver? Olha só. Então Jesus disse assim, tirai a pedra. E uma das irmãs de Jesus disse, mas Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias, Senhor, que ele foi sepultado. E Jesus disse, tirai a pedra. Acompanhe comigo aqui na palavra de Deus, crianças, o que é que Jesus disse. Olha só, o verso 40 diz assim, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Jesus falando para as irmãs, né? Jesus estava ali conversando com elas e dizendo isso. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? E aí Jesus mandou tirar a pedra, crianças. Olha só o que é que o texto diz. E aí, crianças, o verso 43, preste atenção, diz assim, tendo dito isto, Jesus antes fez uma oração no versículo 42, né? Agradecendo a Deus, dizendo que Deus sempre o ouvia. E ali estava cheio de pessoas, uma grande multidão estava ali naquele momento, para ver o que era que ia acontecer ali. E Jesus mandou no verso 43, crianças, disse assim, e tendo dito isso, clamou em alta voz. Jesus disse assim, em alta voz, olha só, crianças, o que Jesus disse no versículo 43. Lázaro, quando Jesus mandou tirar a pedra, eles tiraram a pedra. Vamos remover aqui a pedra. E olha só, Lázaro está aqui, morto. E Jesus clamou em alta voz e disse, Lázaro, vem para fora. Crianças, na mesma hora, Lázaro saiu dali. Não mais morto, crianças, mas vivo, ressuscitado, crianças. Aleluia! Isso é um milagre, crianças. E aquele túmulo ali não precisava mais. Lázaro está ali, porque Jesus, o autor da vida, trouxe de volta vida para Lázaro. Quando ele disse, Lázaro, vem para fora, ele estava dando uma ordem para que Lázaro ressuscitasse, crianças. E aquela família voltou novamente a ser uma família muito feliz com a presença do seu irmão. E retiraram, Jesus mandou tirar todas aquelas faixas, que Lázaro estava ali todo enfaixado. Jesus mandou retirar tudo aquilo. E Lázaro voltou novamente ao convívio da sua família. Que história linda, crianças! Que coisa linda! Que milagre lindo Jesus fez ali em Betânia, naquela vila. Trouxe vida para Lázaro, que havia ficado enfermo e que havia até morrido. Mas Jesus ressuscitou. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é maravilhoso, crianças. Ele ressuscita mortos, ele cura as pessoas. Basta ele querer e dar uma ordem e tudo acontece. E eu queria que você guardasse no seu coração essa história. Guardasse como um milagre, como mais um milagre que Jesus fez na Bíblia durante todo o seu ministério aqui na terra. E eu queria orar com você. Se você tem algum problema, alguma enfermidade, alguma coisa difícil, entregue a Jesus, porque ele pode fazer todas as coisas. Aleluia! Vamos orar?
Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa linda história de vida, que o Senhor ressuscitou a Lázaro, que já estava morto há 4 dias, Senhor. Mais um milagre que nós estudamos aqui, Senhor, na nossa EBD em casa. Queremos pedir pelas crianças que estão enfermas, aquelas que estão com familiares enfermos, Senhor, que o Senhor venha curar, venha trazer saúde e vida, Pai. E também que o Senhor venha fazer o milagre da salvação na vida das pessoas, Senhor, porque também é uma ressurreição, Senhor, da morte espiritual para a vida, Senhor, em Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa linda história, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Eu espero que você tenha aprendido com essa linda família que servia a Deus, que passou por essa tribulação, que sofreu, mas que teve a vitória por meio de Jesus. Tchau e até a próxima história. Beijo!